Paz Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 13 da Revista dos Jovens, a última lição do trimestre, que tem o título A Realidade Bíblica de uma Fé que Faz a Diferença. O tema do trimestre foi o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras, revista comentada pelo pastor Alexandre Coelho. Hoje vamos falar então a respeito dessa fé fazendo diferença. Lembra logo de cara do texto que Jesus dizendo que somos sal e somos luz. Então veremos também a respeito deste tema, desse assunto. Durante o trimestre falamos então sobre a nossa fé, alguns assuntos teológicos, outros bíblicos, e estudamos a respeito do fundamento dessa fé na qual caminhamos. Também estamos nesse padrão semelhante à capa da Revista dos Jovens, foi semelhante à dos adultos, que falou sobre a nossa jornada, desde o novo nascimento até chegar no céu. E nessa lição do jovem a gente falou sobre esse padrão de como devemos caminhar. Falamos na lição 1 sobre a realidade da fé cristã, falamos da realidade, da urgência, da necessidade dessa fé para os homens que se perdem. Falamos sobre a realidade do Deus da Bíblia, então uma lição teológica, falamos sobre alguns aspectos de Deus, algo panorâmico, em cada lição a gente abordou alguns assuntos, alguns itens apenas. Na terceira lição falamos sobre a realidade bíblica do pecado, mais uma matéria da teologia sistemática, hermatiologia. Na lição 4, soteriologia, a realidade bíblica da salvação. Na lição 5, falamos sobre a santificação cristã. Depois falamos sobre o cuidado do corpo, na lição 6, são lições associadas. Depois na lição 7, a realidade bíblica do casamento. Na 8, a realidade bíblica do trabalho, das finanças, na 9, da realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo, na lição 10, a realidade bíblica da esperança, falamos daquilo que nos traz esperança, aquilo que nós aguardamos, glórias a Deus. Na lição 12, lição passada, a realidade bíblica do Evangelho na cultura. E citamos e enfatizamos que a cultura, o movimento cultural, não pode ser confundido. O cristianismo é a criação de Deus, a nossa religião vem de Deus, vem da revelação da palavra, e cultura é a criação dos homens, e o cristianismo vem para transformar a cultura. Louvado seja o nome do Senhor. Então, cada lição dessa há um vídeo específico em nosso canal, os irmãos podem revisitá-los e assisti-los. Glórias a Deus. Hoje vamos falar então sobre essa fé que faz a diferença. O texto principal é: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. 1 Pedro 2,12. Resumo da lição: Deus espera que façamos a diferença na vida do próximo, demonstrando assim o poder de uma fé genuína. Glórias a Deus. Os objetivos: conscientizar de que o Evangelho nos direciona para Deus, saber que o Evangelho nos direciona para o mundo e ressaltar que o Evangelho nos direciona para a eternidade. Então o comentarista usou essa abordagem, de que essa fé, a partir do Evangelho, vai nos levar a Deus, nos levar ao mundo para fazermos essa diferença e, por fim, nos direcionará à eternidade. O texto bíblico se encontra em Mateus capítulo 5, versículo de 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, que dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Glórias a Deus. A introdução diz: ao longo deste trimestre abordamos alguns dos pontos tidos por essenciais para a fé cristã. Não esgotamos o assunto, pois sabemos que muitos outros pontos existem que podem ser pesquisados e aplicados às nossas vidas e à de quem está estudando a respeito da fé cristã. Então, é claro que as lições são panorâmicas, existiriam outros temas que poderiam abordar, mas o tempo de um trimestre é pouco, mas os irmãos pesquisem, e estudem, tenham uma teologia sistemática. Inclusive, durante o trimestre a gente sempre citou aquele livro de Miriam Perman, Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, que é uma teologia sistemática resumida, uma leitura clara, fácil de entender,
Mais uma vez colocarei o link na descrição se os irmãos quiserem adquirir. É um aprofundamento do tema do trimestre, inclusive. As temáticas que estudamos mostram a importância do Evangelho e da Palavra de Deus na vida de quem recebeu a Jesus. Nesta última lição, cabe a seguinte pergunta: que diferença o Evangelho pode fazer pela humanidade? É o que veremos nesta lição. Então, veremos que essa prática, a prática de viver a palavra, de crer nela, que ela pode fazer na nossa vida e para os outros, para aqueles que estão próximos. Nós também devemos alcançar através do nosso testemunho, através da pregação da palavra, ir por todo o mundo, fazer discípulos, ensinando então, todas as nações. Primeiro tópico: o Evangelho nos direciona para Deus. Iniciamos nosso estudo com um dos pontos mais importantes: o que o Evangelho faz em relação a nós e ao Deus que nos criou. Então, o Evangelho, ele realmente pode nos fazer essa ponte, pois Jesus veio nos reconciliar, então nos direcionar a Deus. Primeiro subtópico: direciona a nossa fé. A humanidade possui uma forte tendência a depositar sua crença em objetos, sistema científico ou alguém. Essa crença inerente ao ser humano chamamos de fé. Há pessoas que colocam sua fé em objetos, tidos por mágicos, ou no movimento que os planetas fazem no céu. Já outros colocam a sua fé nas ideologias. Os cristãos creem no Deus vivo e verdadeiro. O Senhor, em sua palavra, revela que a nossa fé deve estar nele e em seu poder. Glórias a Deus. A palavra vai nos dizer, que quem crer for batizado será salvo. A palavra vai dizer que nós precisamos crer. Crer no Senhor. Não colocar nossa fé em homens, nem em ideologias ou nessas práticas como horóscopo. Não. É esperar no Senhor. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas o Senhor vai nos acrescentar. Glórias a Deus. E o Evangelho, então, tem esse poder de nos mostrar, ser luz e lâmpada para o nosso caminho, nos mostrar a direção certa. A Bíblia nos diz que a fé é o elemento que precisamos para nos aproximarmos de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Além de nos aproximar ou de nos direcionar a Deus, gerar essa fé em nós, a palavra, o Espírito Santo, ele tem esse poder de fazer isso em nós. Também conhecemos que ele nos dota de bênçãos. Ele troca aquilo que nós merecíamos, não nos trata como nós merecíamos, pois o salário do pecado é a morte. Troca a morte pelo dom gratuito, que é a vida eterna. Mas temos que ter fé e nos aproximar dele, crendo que ele é esse galardoador. Deus valoriza tanto a confiança que depositamos nele e em seu nome que ele propõe a recompensar aqueles que se aproximam dele com fé. Não há quem se aproxime de Deus da forma como ele deseja e que saia de mãos vazias. Então, chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, tudo isso nos leva até Deus e é claro que quando a gente encontra o Senhor, a gente sai recompensado, Glórias a Deus. Então, ele usa de sua misericórdia, não tratando-nos como merecíamos, não nos castigando, mas nos perdoando. Aleluia, recebendo o sacrifício do Senhor Jesus em nosso lugar. E ele ainda usa de graça, nos dando aquilo que não merecíamos, uma vida eterna e toda a sorte de bênção que ele derrama sobre nós. Em dias em que as pessoas rejeitam a Deus para viver de acordo com seus propósitos, a mensagem do Evangelho continua sendo consistente com o que Deus determinou sobre a nossa forma de confiar e onde depositar a nossa confiança. Então já é uma diferença que nós devemos fazer, é anunciar o Evangelho. O Evangelho tem essa eficácia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode transformar, pode mudar a vida do homem, pode desviar do propósito de alguém, por exemplo, que estava desesperado, às vezes com a intenção de tirar sua vida. A luz do Evangelho pode mudar tudo isso. Então Deus, essa confiança que nós hoje temos em Deus, devemos também oferecer ao mundo. Temos paz com Deus. Segundo subtópico, o Criador manteve um relacionamento estreito com o primeiro casal, mas quando eles pecaram e se afastaram do Eterno, ele mesmo estabeleceu os parâmetros pelos quais poderiam se aproximar de sua presença novamente. Entre tudo o que foi perdido por causa do pecado estava a paz. O homem se escondeu de Deus e desde esse dia, sempre que peca, sua tendência é afastar-se ainda mais dele. A gente vê a dificuldade de trazer um desviado para a igreja, ou alguém que está vivendo em pecado. Convida, mas devemos insistir. A palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. Glórias a Deus. E a pessoa está vivendo sem Deus, sem paz, sem salvação,
mas o Senhor está sempre no portão ali como pai do filho pródigo, aguardando seu filho retornar para casa. Aleluia. E quando retorna, ele não vai repreender, não vai enxotar, não vai tratar mal. Ele vai abraçar e beijar e restituir a posição de filho. Louvado seja o nome do Senhor. Basta se arrepender, confessar o pecado, deixar e alcançarás misericórdia, né? Depois da queda, a única forma de nos aproximarmos de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo. Uma das consequências do pecado foi a perda da paz, e a sua ausência traz a insegurança, a incerteza de dias melhores e o contínuo afastamento dos propósitos divinos. Essa falta de paz, além de nos levar para longe de Deus, perdemos o propósito, perdemos a perspectiva e perdemos de ser alvo dos propósitos de Deus na nossa vida. Quantos planos Deus tem na nossa vida, mas se estivermos longe, adiamos, aleluia, esse propósito. Terceiro subtópico, a boa notícia. A boa nova é que o Evangelho traz paz para a nossa vida. O sentimento pode ser definido como ausência de conflitos e pode representar a convivência tranquila entre duas ou mais pessoas, neste caso entre nós e Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 5:1. A justificação, ou seja, ser declarado justo, livre de qualquer culpa, vem por meio do perdão dos nossos pecados, que foram quitados por Jesus na cruz. Uma vez perdoados e considerados justos, recebemos a paz de Deus. Glórias a Deus. Então, o Evangelho, as boas novas, anuncia isso. E Jesus, ele pode nos restaurar, pode nos dar a paz. Aleluia, ele dá a paz não conforme a do mundo. É uma paz que excede o entendimento, que vai tranquilizar nosso coração, pois teremos paz com Deus, comunhão com Ele. Glórias a Deus, seremos perdoados, justificados. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Colossenses diz que o Senhor pegou a cédula que era contrária contra nós e a cravou na cruz. É como se tivesse uma conta que nunca poderíamos pagar e o Senhor perdoou. Mas precisamos crer no Senhor Jesus e recebê-lo como nosso Senhor e Salvador para usufruir dessa reconciliação, desse perdão e dessa justificação. Essa paz de que tanto a humanidade necessita não é fruto de um pacto de não agressão entre nações beligerantes, nações em guerra, ou advinda de um estilo de vida contemplativo com uma mente esvaziada de preocupações. Não. É uma paz de espírito, uma paz que excede o entendimento. Só Deus pode dar, porque Ele é aquele que foi ofendido pelas nossas ofensas, pelo nosso pecado, mas Ele pode perdoar se nós confessarmos e deixarmos nos arrependermos dos nossos pecados. E o segundo tópico, o Evangelho nos direciona para o mundo. Então a gente viu o que o Evangelho pode fazer e que nós podemos ser agente disso, transmitindo a palavra para as pessoas. Mas além disso, também temos outras responsabilidades. Primeiro subtópico, sal e luz. O Evangelho nos conduz à interação com o mundo, contudo de uma forma diferente. Não mais como participantes das práticas condenadas por Deus, mas como pessoas que fazem a diferença em um ambiente tomado pelas trevas e em vias de decomposição. Então o sal vai ter essa função de conservar. O mundo já é maligno, você já está apodrecendo, mas a igreja chega ali e pode restaurar e conservar. E podemos fazer a diferença na vida das pessoas sendo sal. Então Deus nos salvou e disse que nós não somos do mundo, mas nós estamos do mundo. Ele pede para nos guardar. Ele orou por nós ali na oração sacerdotal em João 17, pedindo para que Deus nos guardasse no mundo. Mas nós estamos no mundo, temos que nos relacionar não com as práticas, Devemos fazer como Deus, Amar o pecador e aborrecer o pecado. E fazer a diferença nessas vidas, aleluia, gerando o efeito que o sal produz, Dando sabor, conservando, sarando as feridas. Então nós temos essa responsabilidade como seguidores de Cristo. Jesus expressou isso quando disse aos seus discípulos: vós sois o sal da terra, Mateus 5,13. O sal nos dias de Jesus era tão valioso que o Império Romano aceitava a sua utilização como moeda de troca, ou mesmo de pagamento, dado o seu poder de conservar alimentos como a carne que se deteriorava com facilidade. O sal também dava sabor aos alimentos, tornando mais palatáveis. Então toda essa simbologia do sal é o que também nós podemos fazer em relação ao mundo que se arruína no pecado. Tinha tanto valor o sal que era, a palavra salário vem disso, de sal, que era usado também como forma de pagamento. A luz torna real imagens que no escuro antes estavam distorcidas. Ela pode ser percebida em qualquer ambiente escuro. E as trevas, por mais densas que estejam, não conseguem vencer a luz. João 1,5. Em ambos os exemplos, Deus espera que façamos a diferença onde nos colocou. Ser sal e luz é de grande responsabilidade, pois esses elementos existem
com uma posição de modificar o ambiente onde foram colocados, né? O sal não aparece, mas a gente percebe quando ele está na comida. A luz, por outro lado, ela tem que aparecer. Então, é o testemunho, as boas obras, né? É uma vida santa que vai poder refletir a luz do verdadeiro astro que é Deus, né? Que é Jesus, ou seja, nós somos apenas reflexo dessa luz em nossas vidas. Segundo subtópico, relações familiares. Um dos ambientes onde o evangelho faz a diferença é na família. Há incontáveis testemunhos de casais que, tendo aceitado a Jesus, tiveram seus relacionamentos transformados. Não são poucas as orações de mães e pais que rogam por seus filhos e que Deus responde. Isaac, filho de Abraão, casou-se com Rebeca e no decorrer dessa união ambos descobriram que não poderiam ter filhos. Contudo, Isaac insistiu com Deus em oração, pois ele estava debaixo da autoridade de um pacto do Altíssimo. E ele honrou a fé do patriarca com 2 filhos. Gênesis 25, 21, que diz: Isaac suplicou ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e sua mulher Rebeca concebeu. Então, ele orou e Deus agiu ali em sua família. E Deus ainda atende às nossas orações e são constantes as bênçãos, as respostas que Deus nos dá quando oramos pelas nossas famílias. Então, a nossa fé, ela reflete também nessa transformação, nesse cuidado, nesse zelo que Deus tem na nossa casa e tem livrado de todo o mal. Ana, também uma mulher da tribo de Efraim, era casada estéril, mas após orar ao Senhor pedindo um filho, teve Samuel, o primeiro profeta que também era sacerdote. 1 Samuel 1:20. Né? Quem não conhece a história de Ana, né, que foi confundida até como embriagada, mas estava ali transtornada, né, e clamando a Deus, e Deus ouviu seu clamor. Jairo, chefe de uma sinagoga, rogou a Jesus que este curasse a sua filha, e ela foi curada. Deus valoriza a união familiar entre um homem e uma mulher, e pela fé responde suas orações. E a Bíblia ainda diz que quando o marido ou a mulher brigam um com o outro, né, as orações são impedidas. Então, é um lugar que deve haver santidade, deve haver comunhão, aleluia, e o exercício dessa fé genuína em Deus. Como havia também na família de Timóteo, né? Sua avó, sua mãe tinham uma fé não fingida. Então essas relações familiares são algo também do Evangelho, né? É algo que Deus agindo por meio do crente na sociedade, né? Não só sendo sal e luz diante da sociedade, mas também fazendo a diferença na sua casa, inclusive em constante oração. O Evangelho torna os filhos mais obedientes a seus pais, ainda que a tendência ao pecado se manifeste de forma contínua em todas as pessoas, e torna os pais mais sensíveis e amáveis para com seus filhos. Né? As cartas apostólicas nos ensinam tudo isso, né? Como os filhos e os pais devem se portar, e a fé vai gerar esse efeito em nossas famílias. Transformação. Né? Terceiro subtópico, o meio ambiente. Já sabemos que a criação é a obra de Deus e que ele ordenou ao homem que sujeitasse a criação e a dominasse sobre os animais, peixes e aves. Diante dos muitos problemas criados pela ação do homem em relação ao meio ambiente, é necessário entender que o Evangelho muda a forma de pensar e agir do cristão em relação ao ambiente em que se encontra. Né? Nós veremos aqui na lição que as pessoas usam a questão do meio ambiente como pauta ideológica, mas já na Bíblia já nos orienta nesse cuidado. Como veremos aqui, inclusive Israel tinha que tomar cuidado ali no ciclo ali dos plantios, né, deixar a terra descansar. Então, a Bíblia nos mostra que nós devemos sujeitar a criação. Deus colocou o homem sobre essa responsabilidade. Então, independente de qualquer pauta ideológica, que muitas das vezes vai direcionar esse pensamento para o outro lado, né, a Bíblia já nos orienta assim. A fé cristã, ao chegar à vida de uma pessoa, traz a percepção de que ela deve ter respeito pela criação de Deus. Isso implica dizer que um salvo em Cristo não destrói o meio ambiente onde ele está, mas o conserva. Da mesma forma como os hebreus deveriam cuidar da terra onde haviam sido colocados por Deus, somos desafiados a interagir com o meio ambiente de forma a preservá-lo e usufruindo dos seus recursos com sabedoria. Né? E hoje a gente vê muitas catástrofes, muitos acidentes climáticos ocorrendo. As pessoas querem culpar a Deus, mas a culpa é do pecado, dos homens que exploram, que desmatam, né, que poluem. Mas depois, quando acontece uma enchente, quando acontece uma seca, vão querer culpar a Deus. A gente vê que Deus sempre orientou-nos a cuidar do meio ambiente, e Israel tinha que ter esse cuidado da terra descansar. Eles não deixaram, começaram a desprezar, né, os conselhos de Deus, a sua ordem, acabou indo para o cativeiro. O tempo que eles tinham que ter deixado a terra
descansar de 7 anos, a terra descansou de forma obrigatória porque o povo estava preso no cativeiro. Então eles acabaram desobedecendo uma ordem de Deus. Deus tem zelo pelo que criou, e uma prova é o fato dele ter mostrado a Ezequiel que o rio que saía do altar do Senhor trazia restauração ao meio ambiente, atraindo pescadores, fazendo crescer árvores frutíferas em sua margem. Ezequiel 47, 1, 12 demonstra ali a restauração que vai haver no milênio, de que a natureza vai ser restaurada, a lavoura vai produzir melhor, não vai haver praga, nem nada disso durante o milênio do reinado de Cristo aqui na Terra. Então a gente vê que o ambiente também está precisando de restauração, porque toda a criação geme por causa do homem, por causa do pecado do homem. Embora o cuidado com o meio ambiente seja eventualmente usado como termos de pauta ideológica, como servo de Deus não podemos nos esquivar da mordomia colocada sob nossa responsabilidade para com a criação. Sabemos pela palavra de Deus que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro 3,10. Mas a palavra não diz que é o povo de Deus que vai fazer isso. Portanto, tratemos com zelo e cuidado o ambiente onde Deus nos colocou. Então, Deus quer que nós sejamos mordomos, zelemos por tudo. É claro que um dia vai tudo se desfazer, porque Deus vai criar novo céu e nova terra. Mas esta aqui a gente precisa zelar, porque estamos nela, estamos morando nela e somos responsáveis, independente das pautas ideológicas que muitos vão levantar e vão querer levar para o outro lado. Terceiro tópico, o Evangelho nos direciona para a eternidade. Primeiro subtópico, a eternidade em nosso coração. O ser humano não é um conjunto de elementos químicos que se amontou ao longo de um processo que se deu por acaso. Ele foi criado por Deus, de forma planejada, e a humanidade tem dentro de si o desejo de não passar pela morte. Essa quebra do ciclo proposto por Deus, de uma vida sem fim, assusta qualquer pessoa. Então nós não fomos criados para morrer, mas a morte é consequência do pecado que entrou por Adão. Por o homem entrou a morte. E isso é algo que choca, é algo que traumatiza. Não é algo que faz parte então da nossa criação. A morte foi esse acidente de percurso, mas com Jesus a gente vence a morte. A verdade é que a eternidade está em nosso coração. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3:11, Nova Almeida atualizada. Então, Deus nos criou para ser eterno e também nós devemos nos preocupar com isso e escolher onde vamos passar a eternidade. Cristo nos oferece o dom da vida eterna, nós aceitamos seu sacrifício na cruz, cremos nele, aleluia, nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão, o Senhor nos perdoa e nos direciona para a eternidade com Deus. Mas se vivemos sem Deus aqui na terra, se negarmos a Deus em todo o tempo que, aleluia, Ele nos chama, Ele nos convida para essa reconciliação, morreremos sem Deus e passaremos uma eternidade sem Deus, que é no estado eterno, de castigo eterno no inferno. Que Deus nos ajude, nascemos com essa chama da eternidade, mas devemos escolher onde vamos passar em vida, porque após a morte segue-se o juízo. Não estaremos sozinhos, segundo o subtópico. Não conseguimos imaginar a grandiosidade do Evangelho, e isso decorre do fato de não podermos conhecer todas as culturas do mundo onde a palavra de Jesus já chegou, bem como as pessoas que foram alcançadas pela salvação. Mas é certo que um dia nos reuniremos com os nossos irmãos salvos no porvir, e eles não são poucos. O apóstolo Pedro mencionou que em seus dias havia irmãos em todo o mundo que estavam sendo afligidos pelos ataques de Satanás. 1 Pedro 5, 8 e 9. O Evangelho não ficou só em Jerusalém. Ele ultrapassou barreiras geográficas, linguísticas e culturais. João, contemplando os últimos dias, disse: Depois dessas coisas olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Apocalipse 7:9. Não estamos sozinhos no mundo. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é muito maior do que podemos imaginar. Glórias a Deus, E um dia estaremos todos juntos, graças a Deus, E como diz aqui, saiu de Jerusalém e chegou até aqui também. Estamos comemorando nessa semana 113 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Deus usou 2 homens, 2 suecos, que estavam nos Estados Unidos. Deus batiza com o Espírito Santo e manda aqui para essa terra e incendeia essa nação. Então imagine
esses 2 missionários, o fruto deles aqui nessa nação, imagine no mundo todo, e quando encontrarmos todos estes reunidos, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Que dia glorioso, né, irmãos? Aleluia. Então, essa fé faz toda essa diferença. Tanto no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com os próximos, ou seja, verticalmente, horizontalmente, como também em relação à nossa recompensa, à nossa eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo, o Evangelho de Jesus Cristo pode fazer grandes coisas pelos homens modernos, tanto quanto fez pelos homens que creram em Jesus nos últimos séculos, e até que o Senhor Jesus retorne para buscar a sua igreja. Devemos pregar e viver a sua mensagem como um exemplo a todas as pessoas e todas as culturas. Amém? Que Deus nos ajude a transformar o mundo, pela renovação do nosso entendimento. Graças a Deus, vamos agradecer ao Senhor por esse trimestre abençoado. Santo Eterno Deus, te louvamos e agradecemos, Pai, pela vida de cada jovem, cada aluno da escola dominical que tem aprendido, Pai, essa palavra. Pai, te louvamos pela vida do comentarista, que o Senhor continue abençoando ele, dando sabedoria, para que ele escreva outros temas, Pai, em outros trimestres para o nosso elevo espiritual. Abençoa a tua igreja, Pai, abençoa os pastores, todos aqueles que amam esse ministério da escola dominical. Também possamos viver essa fé, aleluia, que gera uma diferença. Possamos influenciar o mundo e não ser influenciado, Pai, por os influenciadores que não creem na sua palavra, que vivem uma vida desregrada, uma vida dissoluta. Deus nos ajude a transformar, nos ajude a ser sal e ser luz, para a glória do seu santo nome. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e eternamente. Amém.